Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, Deus preparou esse dia para nós estarmos aqui reunidos, esse dia lindo, esse dia maravilhoso, ensolarado. A casa já está perfumada. Eu creio que você aí no seu lar já está sentindo a presença, a graça de Deus. E nesta manhã de hoje de Santa Ceia, nada melhor do que meditar na palavra de Deus, a respeito dos princípios que o Senhor Jesus Cristo, Ele deixou para as nossas vidas, para que nós pudéssemos estar aplicando. E nessa manhã de hoje eu quero falar a respeito de 3 princípios que vão mudar a sua realidade. O Espírito Santo de Deus vem ministrado ao meu coração essa palavra, e eu quero, nesta manhã de hoje, estar compartilhando com você, para que verdadeiramente a palavra de Deus, ela possa penetrar em nossos corações, e nós assim estarmos fazendo a vontade do Senhor. Eu vou pedir a você que deixe a sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 6, aberto, e ali o Senhor Jesus Cristo nos ensina 3 princípios fundamentais, importantes, que nós devemos aplicar em nossa vida. Quando nós vamos lá para o livro de Mateus capítulo 6, versículo 2, nós vemos o primeiro princípio que o Senhor Jesus Cristo nos ensina, que diz assim, Mateus capítulo 6, verso 2, diz assim: portanto, quando deres esmola. É interessante que Jesus fala desses princípios, ou disciplina, como nós queremos talvez chamar nessa manhã de hoje. Ele não diz para nós, se você der esmola, ele diz, quando você der esmolas. Jesus, irmãos, espera que todos os seus filhos vão praticar essa disciplina com uma certa regularidade. Ele não diz se você der esmola, ele diz, quando vocês derem esmola, façam assim, assim e assim. O próprio Senhor Jesus Cristo, irmãos, Ele espera que isso seja algo comum entre nós. Ele espera que isso seja algo que nós venhamos praticar esses princípios. E aqui no livro de Mateus capítulo 6, irmãos, eu creio que esses 3 princípios certamente vai mudar a sua realidade. O primeiro princípio, de ajudar os pobres. Em Provérbios capítulo 19, versículo 17, diz assim: quem dá aos pobres, empresta a Deus, o qual virá a pagar com juros largamente vantajosos. Olha que bênção a palavra de Deus. Quem dá aos pobres, empresta a Deus, e Deus certamente vai pagar com juros certamente vantajosos, aleluia. É claro que nós jamais vamos ajudar qualquer outra pessoa, uma pessoa ou outra pessoa, pensando naquilo que nós vamos receber, mas é um princípio da palavra de Deus, que quando nós aplicamos na nossa vida, irmãos, nós somos abençoados. Em Atos 20, 35 diz assim: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E quando nós vamos ver no decorrer, irmãos, de toda a palavra de Deus na igreja primitiva, e nós vamos ali para o livro de Atos capítulo 9, do versículo 36 ao 41, é interessante que a palavra de Deus vai nos ensinando algumas atitudes em que pessoas faziam. Eu gostaria de compartilhar com você rapidamente 2 passagens importantes que eu vejo desse princípio ao qual o Senhor Jesus Cristo nos ensina aqui no livro de Mateus capítulo 6. Atos 9, 36 ao 41 diz assim: em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi levado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior, e todas as viúvas o rodearam, chorando, e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ela ainda estava em vida. Pedro mandou que todos saíssem do quarto.
Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levanta-se. E ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-o, a pôs de pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Aleluia, glória a Deus. Um outro exemplo, irmãos, dessa prática nós vemos no Novo Testamento, em Atos 10, versículo 1 e 2. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Aleluia. Salmos 41, versículo 1 diz assim: como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade. É interessante, irmãos, quando nós vamos vendo a palavra de Deus e compreendendo. Eu gostaria que você anotasse isso aí no seu caderno, essa frase: a sua generosidade impacta vidas de pessoas aqui na terra e ecoa nos céus. Aleluia, glória a Deus. Eu vou repetir, escreva isso, marque isso. A sua generosidade impacta vidas de pessoas aqui na terra e ecoa nos céus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, a Bíblia ainda diz no livro de Provérbios 11, versículo 25: o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Aleluia. Ou seja, irmãos, aquilo que você dá, ele volta para você. Aleluia. Em Provérbios 19, 6 diz assim: todo mundo quer ser amigo de quem dá presentes. E é verdade, todo mundo não quer ser amigo de quem é generoso. Mas por que Talita, Dorcas, ela foi lembrada na sua morte? Sabe por quê? Por causa da sua generosidade. A generosidade, irmãos, de Dorcas ecoou nos céus. Aleluia. Ou seja, Talita foi ressuscitada, Dorcas foi ressuscitada. Aleluia, glória a Deus. E o que é mais interessante, irmãos, quem Deus usou para ressuscitar a Talita? Pedro. Aleluia, glória a Deus. A generosidade na vida de Jairo ecoou nos céus. Aleluia. A Bíblia diz que ele dava esmolas. Cornélio, irmãos, morava em Cesareia. Ele era temente a Deus e orava continuamente ao Senhor e dava esmolas. A Bíblia diz que o anjo apareceu a ele e diz: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Veja, irmãos, que até as esmolas de Jairo ecoou nos céus, ao ponto de Deus enviar um anjo a falar com Cornélio. Aleluia, glória a Deus. E quem Deus usou, aleluia, com a visão para ir até a casa de Cornélio, para que recebesse Jesus e fosse o primeiro grupo, irmãos, de gentil a receber o Espírito Santo? Pedro. Aleluia. Pedro, irmãos, ele não era tão generoso, ele não era piedoso, não. E eu creio que Deus permitiu que Pedro pudesse, na verdade, compartilhar com essas pessoas da generosidade que eles eram, para que Deus estivesse ensinando algo para Pedro também. Porque nós lembramos, antes da sua conversão, irmãos, ele não teve piedade de Malco. Aleluia, glória a Deus. Olha o que o apóstolo Paulo fala, irmãos, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17 ao 19. Ordene aos que são ricos no presente mundo. Irmão, nós que temos a nossa casa, um teto, temos a nossa mesa farta, nós podemos nos considerarmos que nós somos ricos, abençoados por Deus. E o apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar aqui, através da carta escrita a Timóteo, que ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem e sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão para si mesmos um firme fundamento para o que era e que há de vir,
e assim alcançarão a verdadeira vida. Aleluia. Irmãos, a Bíblia nos ensina a nós usarmos com caridade aos que necessitam, e os que assim o fazem, Deus tem prazer de honrar. Quando você é generoso, você está agradando a Deus, você começa a ser admirado pelas pessoas. Quando você é generoso, as portas se abrem para você. Você nunca vai perder nada se for generoso, mas se você for egoísta, com certeza você vai ter perdas. Em toda a história da Bíblia, irmãos, raramente nós vemos o nome de uma mulher sendo mencionado. Nós ouvimos lá a mulher samaritana, uma mulher cirofenícia, um homem cego, um homem paralítico. Mas quando você é generoso ou generosa, até o seu nome é conhecido. Aleluia. A Bíblia diz aqui, menciona, irmãos, por 2 vezes um nome, aleluia, de Talita, e Norma. Ou seja, o seu nome foi mencionado, o seu nome foi conhecido por causa da sua generosidade. Cornélio também, aleluia. Cornélio não ficou no esquecimento, sabe por quê? Por causa da sua generosidade. Quando eu sou generoso, eu mudo a minha realidade. Você pode mudar a sua realidade. Queridos, o Espírito Santo, no decorrer, quando eu trabalhava nessa mensagem, ele fez me recordar coisas que eu praticava, e Deus foi ministrando ao meu coração. Eu nunca contei isso para ninguém. Quando eu tinha 19 anos de idade, frequentemente eu fazia isso. Eu separava uma parte do dinheiro que eu recebia do meu salário. Eu ajudava praticamente com quase tudo em casa, mas pegava uma parte, tomava o ônibus até o centro de São Caetano, ali na estação. Eu levava uma boa quantia, ia distribuindo ali para quem? Para aquelas pessoas que estavam assentadas, realmente necessitadas. Como Deus me abençoava, irmãos. Eu estou contando isso porque o Espírito Santo me fez lembrar disso. E Deus me abençoava de uma maneira extraordinária. Aí um certo dia, saindo do trabalho, eu entrei no TL. Eu acredito que todos os irmãos conhecem aquele carro chamado TL. Naquela época se fabricava a variante, o Volkswagen quadrado, conhecido por muitos Zé do Caixão. Mas o TL que eu entrei, irmãos, não era um Volkswagen não. O TL que eu entrei era o trem lotado mesmo. Entrei no trem, na tarde, os vagões todos cheios. Eu procurei um canto que estivesse menos vazio, esperando para que eu pudesse descer até a estação. Nisso vem uma jovem senhora e disse para mim: moço, você pode me ajudar? Eu disse para ela: mas por que eu deveria te ajudar? Ela disse para mim: moço, eu estou passando grande dificuldade, eu preciso fazer uma cirurgia, e meus filhos estão passando necessidade em casa. Mas naquele momento eu senti uma voz falando comigo: ajuda esta mulher, que hoje eu vou te honrar. Eu parei assim, falei: meu Deus, mas ela foi falando, eu fui ouvindo ela. E por coincidência, aquele dia, irmãos, eu havia pegado o meu salário e estava no bolso. Isso foi no ano de 1986. Naqueles tempos, irmão, não tinha cartão de crédito, não tinha internet, não tinha nada. Você tinha que realmente pegar o dinheiro do banco, pôr no bolso e levar para casa. Era perigoso. Eu sei que ela foi falando, irmãos, eu coloquei a mão no bolso, tirei um dinheiro, uma nota bem graúda mesmo, se não falha a memória, na época era 500 cruzados. Entreguei na mão dela, com a minha mão fechada, pus na mão dela. E quando ela abriu o dinheiro e viu o valor, ela começou a chorar. E ela disse: moço,
eu estou juntando dinheiro para mim poder fazer a cirurgia. E ela entrou em prantos, irmãos. Eu fiquei desesperado, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? O trem lotado, as pessoas olhando, começaram a olhar ali, eu falei, fiquei constrangido. Eu disse para ela, Deus vai te abençoar. E eu me retirei. Talvez pode ser que essa pessoa até esteja ouvindo esse testemunho que eu estou falando hoje aqui, para a glória de Deus. Cheguei em casa, jantei, tomei um banho, o telefone tocou. Quando o telefone toca, a pessoa do outro lado disse, por favor, eu queria falar com o João. Eu disse, pois não, sou eu. Ele disse, olha, aquela vaga de emprego que você estava procurando é sua, você pode vir aqui. Irmãos, naquele momento, eu fiquei estático, porque eu lembrei daquela voz que eu havia ouvido. Ainda hoje, eu vou te honrar. Irmãos, eu sei que eu entrei nessa empresa, ganhando 7 vezes menos do que eu ganhava. Eu digo para vocês, passei dificuldade no começo, mas Deus me honrou grandemente, aleluia. Por que eu estou contando isso, irmãos? Na madrugada de sábado, Deus foi ministrando o meu coração, e Ele me fez lembrar desse detalhe, aleluia. E Ele disse para eu tenho te pagado com juros, aleluia, aquela sua atitude que você fez naquele dia, aleluia. Irmãos, o que eu estou contando é para a glória do Senhor, é para a glória de Deus, é para a glória do Senhor Jesus Cristo. E eu digo que até hoje eu tenho sido honrado pelo Senhor por causa daquela atitude, aleluia. Deus falou claramente, e eu entendi aquilo, e Deus foi ministrando o meu coração, irmãos. Eu tenho algo a dizer para a igreja, mas no final da mensagem do culto eu vou passar para a igreja. Eu disse, a emoção foi tão grande, que eu perdi o sono aquela noite. Fui dormir depois das 4 horas da manhã, mas Deus ministrava o meu coração a respeito dessa palavra, aleluia. O segundo princípio, irmãos, que nós vemos na palavra do Senhor, que está lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus fala, quando orar, aleluia. Jesus não está falando se você orar, Ele diz, quando você orar. Ele já espera, irmãos, que todos os seus filhos vão praticar essa disciplina com uma certa regularidade. Ou seja, muitos crentes hoje não oram. Eu diria que 30% da igreja, ele não tem essa prática da oração, esse hábito de orar todos os dias, de fazer o seu devocional. A Bíblia diz, entra no teu aposento, fecha a porta, e fechando a porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê secretamente te recompensará, aleluia, glória a Deus. Oração, ele não é um dom, oração é uma decisão pessoal de cada um de nós, aleluia. Seu ânimo para orar vai estar fraco, sua alegria para orar, aleluia, vai estar fraca. O diabo, ele vai começar a esgotar a sua energia para te desanimar. O diabo, ele vai começar a colocar problemas à sua volta, para te impedir de você estar orando, aleluia. Perceba isso. O inimigo das nossas almas vai colocar empecilho para você não orar, para você não buscar a presença do Senhor, aleluia. O inimigo vai colocar distrações. Saia do meio de todo mundo, entra no teu aposento, fecha a porta e ora em secreto ao teu Deus que te vê em secretamente, e Ele vai te recompensar. Sabe por quê? Porque para nós orarmos, nós temos que sair do meio das distrações.
porque senão você não vai se focar na sua oração, você não vai conseguir se concentrar. O diabo, o inimigo das nossas almas, vai te distrair. Sabe por quê, irmãos? Nós temos que orar com intensidade na presença de Deus. Você tem que orar sem distrações. O diabo, ele vai afetar o seu ânimo, o diabo vai afetar a sua vontade, ele vai colocar um monte de empecilho na sua vida para você não orar. Você vai receber telefonema que vai te colocar tristeza no seu coração, para você ter, naquele momento da tua oração, você resolver o problema. Filho vai passar mal, o cansaço vai bater em você, tudo vai parecer como um impedimento. Repreenda isso em nome do Senhor Jesus Cristo e vai orar. Aleluia, tira todo tipo de distração, todo tipo de manipulação do diabo, em nome de Jesus, e vai orar. Crente que não ora não tem força espiritual. A oração é a força espiritual do crente. Mas pastor, eu não tenho ânimo para orar, eu não tenho vontade. Ora por mim, pastor. É você que tem que orar. Mas por que você não ora? Eu não oro porque eu não tenho vontade. Vou te dar um conselho para você, meu irmão. Começa a orar até ter vontade, em nome de Jesus. Se você esperar a vontade para orar, você nunca vai orar. Sabe por quê? Porque o teu corpo, ele conspira contra as coisas do Espírito. A Bíblia diz assim, que um se opõe contra o outro. A carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, para que você não faça o que é por ventura da sua vontade. Você tem que se decidir em dar lugar ao Espírito, para que a sua vontade seja manipulada pelo Espírito e não pela carne. A nossa vontade, amados irmãos, ela tem que ser manipulada pelo Espírito Santo, em nome de Jesus, e não pela vontade da nossa carne, porque a carne, ela conspira contra o Espírito. Ou seja, a única pessoa que tem o poder dessa decisão é você, aleluia. É só você que tem o poder de decidir a quem você vai entregar a sua influência, e isto compete a você, essa decisão. Você não tem ânimo para orar? Ora até ter ânimo. Entra no teu quarto, fecha a porta, não sai de lá enquanto, aleluia, não tiver ânimo para orar. Enquanto o ânimo não chegar, é porque a tua oração, ela não chegou ao céu. Aleluia. Quando Deus não está mais no espírito das pessoas, o lugar fica vazio. Vazio sabe para quê? Para outras coisas. E assim Satanás, ele vai se aproveitando a oportunidade para entrar. A oração, ela antecipa as lutas que nós vamos enfrentar. Ela nos antecipa para os obstáculos, para as guerras que nós vamos guerrear. Ou seja, quem ora está preparado para quando surgir as lutas e as adversidades da vida, porque nós nunca sabemos quando elas vão vir. Aleluia. A oração, ela dá força espiritual. Quando nós abrimos o nosso coração a Deus por meio de uma oração sincera, certamente nós somos ouvidos. Olha que interessante a palavra de Deus, irmãos, sobre a oração universal, em que o capítulo 6 continua falando. Na oração do Pai Nosso, Ele nos ensina a pedir, sabe o que? Pão, aleluia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que nos dá hoje, aleluia, o pão nosso de cada dia que nos dá hoje, o pão nosso de cada dia que nos dá hoje, aleluia. Jesus nos ensina a pedir pão, o pão de cada dia, antes mesmo de nós pedirmos perdão, aleluia, para Deus nos perdoar as nossas dívidas, aleluia. Amados, eu quero confessar algo aqui para vocês. Todos os meses eu faço despesa para minha casa. Nós fazemos uma vez por mês, justamente para evitar estar indo muito no mercado, até por meio de gastar menos, porque cada vez que você vai no mercado, você sempre gasta mais. Depois que eu descarrego o carro, eu e a minha esposa, nós abençoamos o nosso alimento, e nós oramos por todas as famílias da nossa igreja, do campo de Jaçatuba, para que tenham fartura dentro dos seus lares.
E da mesma maneira como Deus tem suprido a minha casa, o meu lar, eu quero, irmãos, que o lar de todos os nossos irmãos, em nome de Jesus Cristo, sejam abençoados para a glória de Deus. E nós fazemos juntos, eu e minha esposa, todos os meses isso, abençoando o nosso alimento, a nossa casa, para que haja fartura. E oramos pela vida dos lares dos nossos irmãos também, para que tenham em abundância, em nome de Jesus. O primeiro princípio da generosidade, o segundo princípio, irmãos, da oração, o terceiro princípio. Veja o que Jesus fala, irmãos, em Mateus 6,16. Quando jejuares, aleluia. Jesus não está falando se você jejuar, Ele está dizendo quando você jejuar. Ou seja, Jesus espera, irmãos, que nós façamos isso também na nossa vida, que seja uma disciplina que nós façamos com regularidade. O jejum é abstinência parcial ou total. Ou seja, o jejum é uma prática antiga. Quando nós lemos o livro, irmãos, de Isaías capítulo 58, é um capítulo inteiro que fala sobre o verdadeiro jejum. E quando eu li, irmãos, esse capítulo, foi um período, no início do meu ministério, eu jejuava muito, eu jejuava bastante, eu ficava indignado, porque eu não conseguia compreender o que falava ali. Eu queria entender hoje, pela misericórdia do Senhor, depois eu fui compreendendo. Ou seja, o jejum que desejo, não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Olha que interessante o verdadeiro jejum, irmãos. Irmãos, isso é muito forte mesmo. As três disciplinas estão ligadas entre si. Jesus ensina isso claramente. Aleluia. O que te dá força no seu espírito e prepara para você ser usado por Deus, meu irmão, é o jejum. Aleluia. Então o jejum, irmãos, ele precisa ser acompanhado da generosidade. Aleluia. O jejum precisa ser acompanhado da generosidade. Temos que jejuar, mas nós temos que ser generosos também. Tem um velho ditado que diz assim: que o caminho para o coração do homem é através do estômago. Pode ver, toda mulher, quando quer agradar um homem, ela prepara um banquete. É verdade ou não é para nós? Aleluia. Porque o caminho, irmãos, para agradar o coração do homem é o estômago. Primeiro ela alcança o estômago para depois alcançar o coração. Veja bem, isso não é uma crítica às mulheres, não, pelo contrário, é um elogio, amém? Amém, mulheres? Glória a Deus, aleluia, porque as mulheres são sábias, glória a Deus. Quantos homens não foram alcançados pelo estômago? Irmãos, mas só que o diabo sabe disso. Lá no jardim do Éden, ele alcançou o homem pelo estômago. Quando nós vamos lá para Hebreus capítulo 12, do versículo 16 ao 17, diz assim: ninguém seja devasso ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Depois, como bem sabeis, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado, e não achou um lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ou seja, ele perdeu o direito da primogenitura por causa do quê? Do seu estômago. Veja como é interessante a palavra de Deus, irmãos, quando nós começamos a nos aprofundar nela. Aleluia. Deus seja glorificado, Deus seja louvado. Há um outro exemplo, irmãos, de Sodoma e Gomorra, Ezequiel 16:49. Veja o que diz lá: ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas e não ajudavam os pobres e os necessitados. Olha que interessante, irmãos. É o estômago associado ao egoísmo que impede de ajudar o necessitado. Interessante, irmãos, que uma coisa está ligada à outra. Observe como esses três princípios
Ajudar os pobres, orar e jejuar estão inteiramente ligados. Quantas bênçãos, irmãos, os cristãos não estão recebendo em suas vidas, porque não estão mais colaborando com o Espírito Santo, não estão separando tempo mais para jejuar, não estão separando mais tempo para orar, ou seja, não estão mais na presença do Senhor, estão deixando de se preocupar com o próximo. O combate, irmãos, o jejum combate os desejos da carne. Quando você jejua, você está destronando um rei chamado estômago. O jejum, ele sacrifica a carne. O jejum com a carne crucificada, você fica menos avarento. Às vezes o jovem, irmão, não está conseguindo vencer o pecado da pornografia. Quando você jejua, aleluia, é tiro e queda. Às vezes é uma irmã que não consegue controlar o temperamento dela. E é impressionante, irmãos, quando acontece algo no mundo espiritual, aleluia, vai sendo quebrado todo o mal em nome de Jesus através do jejum. É uma coisa muito forte. O jejum quebra os vícios sexuais, quebra as amarras demoníacas em nome de Jesus. O jejum, ele quebra o poder do pecado. Em 1 Joel capítulo 2, versículo 12 diz assim: ainda assim agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim com jejum. Aleluia. Irmão, nós só podemos quebrar o domínio do pecado que prende as nossas vidas, e muitas vezes as pessoas não conseguem largar. É um vício, o vício da glutonaria, o vício das drogas, do álcool, da bebida, o vício da pornografia. Ou seja, é uma força tão grande que a pessoa não consegue largar pela sua vontade própria. Você não consegue vencer isso, porque o pecado está enraizado ali. Mas eu quero dizer que o jejum te ajuda a você largar as práticas pecaminosas, e os demônios odeiam quem jejua. Aleluia. O jejum te ensina a ser você mais intenso na presença de Jesus. Às vezes você não está se sentindo tão intenso, às vezes você não quer amar muito todo mundo, mas é verdade, irmão, jejuar não é tão agradável, não é tão gostoso assim, né, presbítero Igor? Né, presbítero Jefferson? Né, amados irmãos? A gente sabe que jejuar não é tão agradável, mas o efeito, irmãos, que ele causa no mundo espiritual é maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Por isso eu faço um convite à igreja: jejue. Irmãos, o que é o jejum bíblico? Estou jejuando televisão, estou jejuando a internet, estou jejuando o celular. Amados irmãos, tudo isso é muito bom às vezes, mas Jesus na Bíblia aqui, irmãos, não está falando para jejuar coisas. O jejum é abster-se de alimentação com propósito espiritual, é abster-se da alimentação e não de coisas. Não é com o propósito de perder peso também, é um propósito espiritual. Ou seja, se o jejum não significa nada para você, não é sacrifício, não vai significar nada para Deus também. Alguma coisa precisa ser sacrificada. Nós jejuamos, sabe por quê, irmãos? Por causa da graça e da misericórdia de Deus, aleluia. Por causa da dependência de Deus. A disciplina do jejum, irmãos, nos liberta, aleluia, e nos traz a unção, o poder, a virtude do Espírito Santo na nossa vida, aleluia, nos libertando das garras de Satanás, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Jejum, irmãos, é uma fonte secreta do poder de Deus na nossa vida. Quando você começa a prática de jejum, irmão, aleluia, você não vai ser mais a mesma pessoa, você vai ser transformado, você não vai ter desejo pelo pecado, você vai ter desejo, fome pela palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Irmãos, os cristãos querem muitas coisas, mas não separam um tempo, aleluia, para oração, não separam um tempo para o jejum, aleluia. Eu quero convidar você, irmão, aleluia, para você fazer parte dos que ajudam os necessitados, mas que também ore e jejue.
Glória a Deus. Quem quer ver o sobrenatural de Deus, precisa ter uma vida de piedade, de generosidade, uma vida de oração, uma vida de jejum. O próprio Senhor Jesus Cristo nos deu o exemplo para nós, aleluia. Jesus foi piedoso, foi generoso. Irmãos, Jesus jejuou, Ele orou, Ele orava continuamente, aleluia. Irmãos, quando nós nos dedicamos a Deus, Ele vai nos mostrar o sobrenatural, aleluia. Jejum não é para mudar Deus. Jejum, amada igreja, muda a gente. Nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, nós precisamos, irmãos, mergulhar mais na prática do jejum, mergulhar mais na prática da santidade, mergulhar mais na prática, irmãos, da oração, mergulhar também nesses tempos difíceis, aleluia, na prática da generosidade para ajudar outras pessoas, aleluia. Temos que nos encher do azeite, porque Jesus está voltando, aleluia, e as nossas lâmpadas precisam estar cheias de azeite, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Meu irmão, como é que está a tua lâmpada? Aleluia, está cheia ou está vazia? É tempo de encher as lâmpadas com azeite espiritual, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu creio que Deus quer mostrar o sobrenatural para nós nessa terra, em nome de Jesus Cristo. É interessante, irmãos, que Jesus, Ele jejuou durante 40 dias e 40 noites. Depois de ter vencido o diabo, a palavra de Deus disse que Ele sentiu fome. A Bíblia nos diz, irmãos, que os anjos vieram servir ao Senhor Jesus Cristo. O sobrenatural, meu irmão, você vai ver sempre depois que você terminar de jejuar. Se você jejuar, irmão, se prepare para ver os milagres de Deus. Em Lucas capítulo 9, versículo 28 e 29 diz assim: Jesus tomou consigo a Pedro e João, Tiago, e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou, e suas roupas ficaram brancas e resplandecentes. Presbítero Igor, irmã Rose, pequeno grupo que veio trabalhar conosco aqui nessa manhã de hoje, eu li esse texto aqui, eu ficava maravilhado. Como pode? Uma certa feita, irmãos, um grupo de irmãos, nós estávamos orando, buscando a Deus, e resolvemos à noite ir orar. Eu digo para os irmãos que a glória de Deus se manifestou naquele lugar de uma maneira tão tremenda, tão tremenda. A glória de Deus se manifestou de uma forma tão extraordinária, que as nossas roupas, irmãos, ficaram brancas, resplandecentes, de uma maneira gloriosa. Pessoas que estavam com roupas pretas ficaram brancas. Ou seja, Deus manifestou a sua glória naquele lugar. Ou seja, a mesma coisa que os discípulos viram ali, os meus olhos carnais tiveram esta oportunidade de ver também. Aleluia. Isso testificou com a nossa fé daquilo que nós estávamos fazendo naqueles dias em busca ao Senhor. Entendo, irmão, o jejum não vai mudar a Deus, porque Deus, Ele é o mesmo antes e durante e depois do jejum. Mas o jejum vai mudar a nós, aleluia. Quanto mais você ora, quanto mais você jejua, mais intensa, aleluia, é a tua fé com Deus, aleluia, glória a Deus. E é por um propósito justo que nós fazemos isso, irmãos, porque nós queremos Deus. Mas como Deus não pode se manifestar para todos, sim, Deus pode se manifestar para todos, aleluia, glória a Deus. Se nós tivermos um coração voltado para as práticas dos ensinamentos da palavra de Deus, eu quero dizer, irmãos, que nós vamos experimentar o céu aqui na terra, em nome de Jesus, aleluia. Você vai experimentar o melhor ainda desse ano na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Vamos colocar em prática os ensinamentos que Jesus Cristo tem passado para nós, aleluia, glória a Deus. Eu creio, irmãos, que mesmo em tempos difíceis, nós vamos colher o melhor dessa terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. É um tempo, irmãos, para a igreja se preparar verdadeiramente, aleluia, porque o Senhor só pode se manifestar sobre aqueles que estão com o seu coração voltado inteiramente para Ele, aleluia, glória a Deus.
A palavra de Deus nos diz, irmãos, aleluia, que Jacó estava sendo esperado pelo seu irmão Esaú. E Jacó ele orou a noite inteira. Ele se encontrou com um anjo, o próprio Deus, e lutou a noite inteira. Irmãos, aqui eu vejo a necessidade da nossa perseverança. Não é um jejum, não é 2 jejuns, não é uma noite de oração, é perseverança. A fé, irmãos, ela tem que ser perseverante. Nós precisamos pagar o preço. E o anjo do Senhor, o próprio Deus, disse para Jacó: deixa-me ir, porque o dia está clareando. E Jacó disse para o anjo: não te deixarei ir enquanto não me abençoar. Oh, labassurianda, labachai. E o anjo, Deus, fala ali com Jacó: qual é o seu nome? E Jacó respondeu: enganador. E o anjo do Senhor disse para Jacó: agora não será mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceste. Aleluia, glória a Deus. Agora, por que Deus falava ali, o anjo do Senhor falava com Jacó: deixa eu ir. O sol, irmão, estava se levantando. O sol estava raiando. E havia ali no vale de Jabó um ribeiro, irmãos. E pela manhã as pessoas iam buscar água ali. E Deus não queria se mostrar, o anjo do Senhor não queria se mostrar para aquelas pessoas. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus se manifesta somente para aqueles que o buscam de todo o coração. Deus não pode se manifestar para aqueles que não buscam. Olha que Deus diz lá em Jeremias 29:13: buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Aleluia. Quando você jejua, quando você ora, irmãos, você está buscando a Deus de todo o coração. Mas para quem está buscando a Deus de todo o coração, irmãos, eu quero dizer que o céu abaixa na terra e os milagres acontecem em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O sobrenatural vai acontecer. Aleluia. Quando nós vamos ali novamente ali para o capítulo 58 de Isaías, irmãos, aleluia, essas 3 disciplinas precisam estar juntos, aleluia. E quando nós aplicamos ali a generosidade, a oração, o jejum, irmãos, lá no capítulo 58 fala que a luz vai brilhar na sua vida e que a cura vai acompanhar você em todas as áreas da sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Em Eclesiastes diz, irmãos, que um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Quando você aplica esses 3 princípios juntos, da generosidade, da oração, do jejum, aleluia, dando aos pobres, jejuando, orando, a sua vida muda e os milagres acontecem em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Quer mudar a sua realidade, querido? Tenha uma vida de piedade, de oração e de jejum. Faça isso, e você vai ver o que Deus vai fazer com você. Aleluia. Irmãos, quando eu estava parando essa mensagem, eu nem me recordava nada do evento que nós havíamos feito. E no dia que nós estávamos entregando o alimento aqui na igreja, várias pessoas vinham trazendo as coisas. E quando de repente chegou uma pessoa, irmãos, e eu olhei para ela, falei: meu Deus, essa pessoa precisa de ajuda, e veio ajudar. Na hora, o Espírito Santo falou ao meu coração: fica quieto, é a oferta da viúva. Aleluia. Mas aquilo passou,
esqueci, caiu no esquecimento. Foram várias pessoas chegando, mas o que me impressionou foi a forma como essa pessoa chegou, com alegria. Eu comentei com vocês que Deus vinha ministrando ao meu coração no sábado, da sexta para o sábado. Foi algo tão forte, tão tremendo, irmãos. Quando Deus ministrava ao meu coração, Ele me fez lembrar dessa cena que eu vi. E o Espírito Santo de Deus disse ao meu coração: eu quero honrar essa pessoa. Eu falei, meu Deus, que maravilha, aleluia. Eu falei, mas de que forma? Através de você, você vai honrar essa pessoa. Eu falei, amém, Jesus, glória a Deus. Eu conto isso para a igreja ou não? Não conte quem é a pessoa, não fale quem é a pessoa, você vai honrar. Mas diz para a minha igreja, isso é para você, igreja, você que está me ouvindo, isso é para a igreja, você que está me ouvindo. Deus disse para nós, através daquilo que Ele ministrou no meu coração: os tempos são difíceis, mas eu honrarei os que me honrarem. Eu honrarei os que me honrarem. Eu me honrarei os que me honrarem. Que esse seja o exemplo para a igreja. Que muitas vezes nós vemos dificuldade em tudo, achando que nós estamos numa situação pior. Mas a atitude dessa pessoa, irmãos, Deus olhou para ela e Ele quer honrar essa pessoa. Eu vou honrar em nome de Jesus ainda hoje, eu e minha esposa. Só vos peço, não perguntem quem é para mim nem para minha esposa, porque nós não vamos falar. Aquilo que Deus mandou fazer, estou dizendo, você pode honrar outras pessoas que precisam. E Deus diz: e eu honrarei os que me honrarem. Quando nós honramos aqueles que precisam, estamos honrando ao Deus celestial. Eu quero convidar você que está na sua casa a ficar de pé nesse momento. Convidar os irmãos a ficarem de pé. Nós vamos fazer uma oração aqui agora. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós estamos numa manhã de Santa Ceia, meu Deus e meu Pai. Eu creio, Senhor Jesus Cristo, que Tu és, meu Deus, um Deus soberano. A Tua palavra nos diz que o generoso prosperará, Senhor. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Que nesta manhã de hoje, meu Deus e meu Pai, nós possamos pôr em prática a Tua palavra, Senhor. Nós queremos ser um povo inspirador, que ama, que honra e que serve, meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu vos peço a Tua graça, e que Teu Espírito Santo venha nos dar o entendimento, a compreensão, Pai, para aplicarmos a Tua palavra na nossa vida, e sermos melhores diante da Tua presença. E através desta oração agora que faço, Pai, eu abençoo a Tua igreja, eu abençoo os Teus filhos que estão nos assistindo através desta live. Que a graça do Teu Espírito Santo, Pai, seja sobre cada um, Pai querido. A casa já está perfumada, a casa já está cheirando o perfume da rosa de Saron. A casa está perfumosa, Pai. A Tua presença, ela é marcante no coração, na vida dos Teus filhos. Por isso eu te peço, Pai, que nós possamos cear agora com o nosso coração alegre na Tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nos faça uma igreja poderosa, uma igreja forte, compreendendo os princípios da Tua palavra, sem quebrar outros princípios, Pai, a qual nós não mencionamos aqui, mas nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós e da Tua igreja. Assim, Pai, eu oro nesta manhã de hoje, liberando a bênção sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, para que nós sejamos muito mais agraciados por Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, aleluia, glória a Deus. Fique com essa palavra, meu irmão.